Bom dia, retornamos. Bom, como nenhum aluno ingressou ao vivo, eu vou gravar a última aula que vai falar da defesa no processo tributário. Então vamos lá. Na semana passada nós falávamos das ações exclusivas da Fazenda Pública, ações de execuções. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ações de iniciativa do contribuinte e das defesas que o contribuinte tem contra as ações aí, da Fazenda Pública. Então, a primeira ação de iniciativa exclusiva do contribuinte é chamada de ação anulatória de lançamento tributário. Então, quando você não concorda com o lançamento que é feito, você já fez a impugnação, já trabalhou na esfera administrativa a não incidência daquele tributo, outra opção que é dada à parte é realizar o procedimento de anulação do lançamento tributário. Então, você pode ingressar na justiça e questionar o ato de lançamento. Esta é uma ação no processo de conhecimento, né, o procedimento comum, a antiga ação ordinária, então é um procedimento comum, seguindo o que é chamado de rito comum, antigo rito ordinário, tá certo? Pode ser impetrada contra a Fazenda Pública para anular o ato praticado pelo ente administrativo. Outra ação é a ação declaratória. Diz respeito ao processo de conhecimento e segue o procedimento comum também. Distingue-se da ação anulatória em razão do pedido. Na anulatória, eu tenho um pedido para anular o lançamento tributário, e na declaratória, pede-se a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica. Então é diferente, veja. Na anulatória, eu busco muitas vezes um vício no procedimento administrativo. Já na declaratória, eu quero declarar a existência ou inexistência de um
de uma relação jurídica. Outra ação exclusiva de iniciativa do contribuinte é a ação de consignação em pagamento. É uma forma muito interessante. Se você quer discutir o tributo e não quer ficar em mora, você pode consignar esse tributo em juízo e discutir a efetividade, a devida exigência do tributo, tá? Também é um procedimento comum previsto lá no Código de Processo Civil, e você irá quitar, pagar, vamos dizer assim, em juízo e discutir. Não vai existir incidência de mora ou juros nesse caso. E sendo a ação julgada procedente, você terá aí a quitação da dívida, da inexistência, né, da dívida, ou que esteja discutindo ali, se for uma dívida parcial ou não. A outra ação, penúltima, é a ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito, ela existe, ela é utilizada quando a parte, ela quer ter ressarcido o valor pago a mais. Então, ela faz o pedido administrativamente, esse pedido não é deferido, e ela, então, faz judicialmente a repetição daquilo, do indébito, daquilo que foi pago a maior. E a última ação do procedimento no processo tributário, de exclusividade do contribuinte, de iniciativa do contribuinte, é o mandado de segurança. O mandado de segurança serve para tudo, é uma garantia constitucional, né, para que o contribuinte que tenha um direito líquido e certo e esteja sendo lesado ou ameaçado por autoridade possa discutir isso de alguma forma, tá? Direito líquido e certo, lembrando a vocês, é sempre aquele que pode ser demonstrado independentemente de prova, tá bom? Agora, nós vamos passar para a parte final. Eu disse para vocês que nós estávamos finalizando o nosso trabalho. Muitos de vocês estão aí fazendo as atividades, por isso estou gravando a aula. Para falar sobre o embargos à execução. O embargos à execução é o principal meio de defesa na execução fiscal. Então, ele é um meio próprio de defesa de natureza fiscal. No entanto, ele tem um problema porque ele é bastante oneroso. Sua interposição é muito difícil. Por quê? De acordo com a lei de execução fiscal, o executado terá que obrigatoriamente garantir o juízo antes de discutir a dívida. Então, os embargos à execução constituem uma ação autônoma para resistência a um processo de execução fiscal. Está inserido no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Olha a leitura do artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou do seguro-garantia, da intimação da penhora. Então, primeira coisa, veja com relação ao prazo, né? O prazo sempre será contado a partir do momento que o juízo estiver garantido. O que é o depósito? Eu, como parte, vou depositar o valor e no prazo de 30 dias, eu terei ali a oportunidade de oferecer embargos à execução para discutir a natureza daquela dívida. Ou, no inciso 2 do artigo 16, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia. Então, eu dei um seguro-garantia ou uma fiança no banco para garantir a dívida e discutir a validade ou não daquela dívida. E num terceiro ponto, da intimação da penhora. Quando efetivada a penhora, eu também terei 30 dias ali
para efetuar o protocolo do embargo à execução, uma vez que a dívida está definitivamente, inteiramente garantida. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Então, sem garantida a execução, esquece embargos. Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até 3, ou a critério do juiz, até o dobro deste limite. Vamos entender um pouquinho de seu desenvolvimento. Qual que é o desenvolvimento dos embargos? Os embargos prestam-se como meio de oposição à execução, como nós falamos, é um meio de defesa. E tem previsão específica na lei, e um dos seus pressupostos, como eu disse, de admissibilidade, é a garantia do juízo. Não será admitido embargos à execução sem que esse juízo esteja garantido. Outro fato interessante é que o embargos à execução, ele é feito tem uma distribuição autônoma, mas ele corre apenso ao processo de execução. Provas. É permitido provas no embargos à execução? Sim. Os embargos à execução aceitam de forma plena a dilação probatória. Tanto é que vocês viram na leitura do artigo que é possível, é totalmente possível, a oitiva de testemunhas. Então, o juiz vai marcar ali uma audiência de instrução. Não é muito comum testemunhas. O que é mais comum de utilização de prova nos embargos à execução é a prova pericial para verificar se foi realmente realizado correto a conta, se a dívida realmente é aquela, né? Então, o meio de prova mais comum é a pericial, tá certo? Impugnação da fazenda pública. A fazenda pública, após protocolar desembargos, ela vai impugnar, tá? Ela vai poder impugnar e depois disso existirá o que nós chamamos de audiência de instrução e julgamento, tá bom? Na fase decisória, após a fase decisória, o juiz, com os embargos, depois da instrução e julgamento ou feita a perícia, vai proferir uma sentença, tá certo? Ou determinando o pagamento dessa execução ou extinguindo a execução fiscal, tá? Uma coisa importante, cabe recurso? Sim, e cabe o recurso de apelação contra a sentença contra a sentença nos embargos à execução. A outra modalidade de defesa, porque muitas vezes você não tem como garantir o juízo. Então, embargos, como eu disse, é muito difícil, porque você precisa obrigatoriamente garantir o juízo, correto? Então, tá. Existe uma outra possibilidade de realizar essa defesa nos embargos à execução, ou na execução, sem protocolo de embargos à execução, que é a exceção de pré-executividade. Então, antes de garantir o juízo, o executado poderá alegar matérias com a finalidade de demonstrar que a execução não preenche todos os requisitos legais, sendo que tal manifestação, feita através de simples petição, foi denominada pela doutrina e pela jurisprudência de exceção de pré-executividade, que decorre do princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e do princípio da ampla defesa, todos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, olha só o que diz um julgado do STJ. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme o entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública,
pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária dilação probatória. Então, veja aí que um dos requisitos para a exceção de pré-executividade é que não poderá existir a dilação probatória. Então, quais são as duas hipóteses, assim, de cabimento dessa ação? Primeira, matérias de ordem pública, né? O que é matéria de ordem pública? Tudo aquilo que o juiz pode manifestar de ofício. Então, o Superior Tribunal de Justiça diz, nesse sentido, que a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, com as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. Então, tudo aquilo que pode ser conhecido pelo juiz de ofício, é possível ser discutida na exceção de pré-executividade. Então, por exemplo, prescrição, decadência, nulidade na citação, algo que o juiz reconheça de ofício, propriamente o preenchimento das condições da ação, dos pressupostos processuais. Todas estas são exemplos de situações em que o juiz pode reconhecer de ofício, que então pode ser discutida na exceção de pré-executividade. E o outro e último requisito é a impossibilidade de dilação probatória. Então, o STJ também editou uma súmula 393, dizendo que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandem dilação probatória. Então, um outro requisito, não pode haver dilação probatória. Se você quiser discutir de forma pericial a contagem da execução, contabilidade dessa execução, ou qualquer outra questão, ouvir uma testemunha, você não poderá utilizar da exceção de pré-executividade, tá certo? A única coisa que você vai poder utilizar serão embargos da execução fiscal. Na exceção de pré-executividade, exclusivamente você só poderá discutir aquilo que é conhecido de ordem pública. Ordem pública, relembrando, é aquilo que o juiz pode reconhecer de ofício. Prezados, vocês vão agora realizar a atividade de vocês, o trabalho de vocês. Todo o material do semestre está no AVA, então vocês conseguem ingressar no AVA e fazer atividade com base neste material, tá? Todas as aulas estão gravadas no YouTube. Falei para vocês que teríamos uma aula um pouco mais curta, porque era só para finalizar algo que ficou faltando, tá? Para pontuar bem a matéria, tá certo? Então, utilizem esse tempo agora de aula para vocês realizarem as atividades que tem que entregar na data de hoje, tá certo? Eu vou ficar disponível pelo mesmo canal para vocês, YouTube, Instagram, WhatsApp e e-mail, para retirar todas as dúvidas caso vocês tenham. Nós tivemos alguns problemas aqui com conexão, ficou 2 vídeos gravados, tá? Mas fiquem tranquilos que tudo se ajeita e se conecta, tá bom? Fiquem com Deus, até a semana que vem. Não entrou nenhum aluno na aula online, então eu fiz essa gravação rápida aqui. Imagino que todos estejam mesmo realmente focados na realização da atividade que tem que entregar hoje. E até a próxima, após a prova.